Olá pessoal, tudo bem? Bom, no vídeo de hoje, no Dicas de Inglês, eu vou passar para vocês as negativas, como a gente faz as negativas no inglês. E como sempre, vou tentar simplificar ao máximo para que seja fácil para todos vocês. Então vamos lá, de uma forma bem simples, vamos aprender hoje a negativar tanto quanto verbo to be ou sem o verbo to be, com can. Então a gente vai fazer um resumão de tudo isso, começando então, negatives present simple. Hoje a gente vai focar então no present simple, nada de passado, nada de futuro. Simplesmente negativa no presente, ok? Então vamos lá. Verb to be plus not. É simplesmente isso. Eu vou colocar o not quando eu tenho o verbo to be. Temos aqui um exemplo então. This book is black. Positive. Essa é uma frase afirmativa, positiva. Eu tenho aqui o que? O is, que é o verbo to be. Este livro é preto. This book is black. Na negativa, olha que fácil. Só colocar o not. This book is not black. Negative. Simples demais. E tem aquela forma abreviada nos vídeos anteriores, quando a gente falou do verbo to be, vocês conseguem ver isso daí. Que o is not, eu posso também abreviar e colocar o isn't. Correto? Então eu posso falar assim, this book isn't black. Também está correto, ok? No próximo exemplo eu tenho I am at home. Positive sentence, ok? Eu estou em casa. Só lembrando, o verbo to be, o ser ou estar, nesse caso aqui o am, eu estou em casa, correto? I am not at home. Negative. Olha que fácil, só coloquei o not aqui e já tenho a negativa. Ok? They are students. Positive. Novamente, tenho aqui o verbo to be e para negativar, quando eu tenho o verbo to be, só colocar o not. They are not students. Negative. Bem fácil, muito simples. E aí agora eu vou passar para vocês quando eu não tenho o verbo to be. E aí, como será que eu faço isso? Então agora para vocês, então, sem o verbo to be, ok? Bom, agora nós temos aqui então, sem o verbo to be. Quando eu não tenho o verbo to be, o que eu faço se eu preciso de uma negativa? Antes era muito fácil, como vocês viram, só colocar o not. Simples demais. Mas e agora? Em uma frase que eu não tenha o verbo to be, o que eu vou fazer? Vamos lá então. Without verb to be, sem o verbo to be. Exemplo, I have a book. Eu tenho um livro. Positive sentence. E agora, não tenho o verbo to be para colocar o not. Eu tenho que criar então um auxiliar aí para negativa. Isso eu estou fazendo no present simple. O auxiliar aqui então vai ser o don't. Correto? I don't have a book. Negative. Então olha só, colocando o don't, que nada mais é do que o do plus not. O do e o not vira don't, é uma forma contraída, uma forma abreviada de usar o don't, ok? O do not. He likes chocolate, positive sentence, ok? E para negativar isso, vamos lá. He doesn't like chocolate. Lembrando que na frase afirmativa, quando eu tenho he, she, it, eu tenho que colocar um S no verbo. Nas aulas anteriores a gente já viu isso daí. Mas quando eu tenho uma frase negativa, ou quando eu faço uma pergunta, eu não uso esse S. Então imagina que o S virou o doesn't, ok? Que na verdade é o does plus not. Ele virou doesn't, ok? Então, a afirmativa, he likes chocolate. A negativa, he doesn't like chocolate. Ok? Negative sentence. Depois eu tenho, they live in Brazil. Positive sentence. Eles vivem ou moram no Brasil. E para negativar, eu coloco o quê? They don't live in Brazil. Ok? Lembrando lá dos pronomes, quando eu tenho he, she, it, eu vou usar o does. E para os outros eu utilizo o don't, ok? Eu vou colocar para vocês aqui agora uma tabela simplificada e vai ficar mais fácil para vocês entenderem quando utilizar o do ou o does. E a negativa seria o don't ou o doesn't.
Bom, então para facilitar a vida de vocês, eu coloquei aqui então, olha, he, she, it, onde eu uso is, onde eu uso o does, eu uso isn't e doesn't, ok? Lembrando então, se eu tiver o is, é só colocar o not. E onde você usaria o does, he, she, it, a negativa vai ser o doesn't, ok? E para todos os outros, vamos lá, eu tenho I, que é o que costuma ser aí diferente, I am. You, we, they, are. Eu uso o do. Então, am, you are, eu vou usar o do, correto? Na negativa, eu coloco ou do not ou don't. Quando tem o verbo to be, I'm not. Só colocar o not. E lembrando que o am not, eu não posso abreviar esses dois aqui, como eu faço com o doesn't e com o don't, ok? Não, desculpa. Quando eu faço com o isn't e com o aren't, ok? Não posso abreviar dessa mesma forma. Então, I'm not, aren't, eu vou utilizar o don't quando eu não tenho o verbo to be, ok? E agora, na sequência, eu passo para vocês, então, utilizando o can e o can't. Bom, então, dando continuidade, without verb to be, ou seja, sem o verbo to be, eu vou colocar mais uma possibilidade para vocês aqui, que é quando eu tenho o verbo can. Nesse sentido aqui, eu estou falando I can sing very well. Eu posso cantar muito bem, eu tenho a habilidade de cantar muito bem, ok? Então eu tenho aqui o modal auxiliary verb, que é o can, e eu tenho a negativa também, é só colocar o not, ou a versão abreviada que é o can't, ok? I can't sing very well, negative sentence, ok? Bem simples então. Eu passei para vocês então, quando eu tenho verbo to be, eu tenho is, ou am, ou are, eu coloco o not. Bem simples. Quando eu não tenho eles, e estou falando sempre de present simple aqui, ok? Quando eu não tenho, então é só eu colocar ou o doesn't ou o don't. E eu tenho também uma possibilidade que é o quê? Quando eu tenho can, e aí eu não vou fazer aquela... eu não tenho verbo to be, ok? Eu não vou colocar o doesn't ou o don't, tá bem? Se o can aparecer, já é uma outra situação. Você coloca o not, como eu tinha no verbo to be, ok? Ficando assim, então, o can't, correto? E ele você usa para he, she, it, todos os pronomes. We, you, they, não tem problema, ok? Bom, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida, vocês sabem, podem perguntar aqui para mim. E vou deixar o link também com alguns exercícios sobre essa aula para vocês fazerem, ok? Até a próxima, então. Bye, bye. See you.